meu nome é Luciana. Esse vídeo faz parte da pré-conferência regional do Plano Estadual de Saneamento Básico de Minas Gerais. É o primeiro de uma série de 5 vídeos e apresentará o diagnóstico preliminar dos aspectos transversais ao saneamento, contemplando temáticas interrelacionadas ao saneamento que influenciam a prestação e o planejamento dos serviços ou ainda que são influenciadas pela ausência ou precariedade do saneamento. Essa apresentação é composta por uma contextualização e caracterização do território do saneamento do Rio Jequitinhonha, uma breve apresentação dos aspectos físicos, sociais e econômicos, a projeção populacional e aspectos institucionais. O território de saneamento do Rio Jequitinhonha localiza-se majoritariamente na região nordeste de Minas Gerais e está inserido predominantemente na bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha, englobando também uma pequena área da bacia do Rio São Francisco, além das porções mineiras das bacias do Rio Buranhém, Itanhém, Jucuruçu e Mucuri. Fazem parte do território de saneamento do Rio Jequitinhonha 67 municípios, e no ano de 2019, o território possui uma população estimada de cerca de 870 mil habitantes. O território, como apresentado no mapa, tem a sua área inserida em 5 circunscrições hidrográficas, novo termo que substitui as antigas Unidades de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos, e ainda tem a sua área inserida em 3 bacias hidrográficas dos rios do leste. Entre os principais rios do território, destaca-se o Rio Jequitinhonha e ainda os rios Araçuaí, Setúbal, Itacambiruçu, São João, São Pedro, Pampa e Vacaria. A preservação e recuperação dos recursos hídricos são fundamentais para a manutenção da vida, desenvolvimento de atividades econômicas e para os serviços de saneamento. O programa Águas de Minas realiza o monitoramento das águas superficiais desde 1997. Em nenhum ponto, as condições de qualidade da água encontrava-se com o IQA excelente. Em relação ao clima, todo o território está localizado dentro da zona de clima tropical, com uma estação seca e uma estação úmida bem definida. As condições climáticas podem interferir na prestação de serviços de saneamento, como, por exemplo, um aumento da intensidade das chuvas podem sobrecarregar os sistemas de drenagem. Já períodos de estiagem podem comprometer o abastecimento de água. O mapa apresenta o grau de vulnerabilidade climática dos municípios, que leva em conta o grau de exposição aos impactos das mudanças climáticas, a sensibilidade e a capacidade de adaptação. No mapa, quanto mais escuras as cores, maior o grau de vulnerabilidade. Agora, entrando nos aspectos sociais e econômicos, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é uma medida utilizada para avaliar o grau de desenvolvimento de um município e leva em consideração indicadores de longevidade, educação e renda. Considerando o saneamento básico, há uma relação entre os maiores índices de desenvolvimento humano e os maiores percentuais de cobertura de água e esgoto. No território, no ano de 1991, todos os municípios estavam enquadrados na faixa de IDHM muito baixo. No ano 2000, cerca de 80% dos municípios permaneciam na faixa de IDHM muito baixo. Já em 2010, mais da metade dos municípios estavam na faixa de IDHM médio. Observando os mapas, é possível perceber a evolução e melhora do IDHM do território ao longo dos anos. A ausência ou precariedade no acesso aos serviços de saneamento podem comprometer o estado de saúde da população, que ficará mais susceptível a doenças. As doenças diarreicas agudas são grupos de doenças infecciosas gastrointestinais, transmitidas pelas vias oral ou oral-fecal, através do consumo de água e alimentos contaminados, ou pelo contato direto com outras pessoas contaminadas. No gráfico, é possível observar uma estabilidade irregular do número de casos de DDA no território. No caso da esquistossomose, a transmissão ocorre quando há contato com água contaminada por material fecal. Muitas vezes, esse contato é devido a uma dependência das pessoas em utilizar o corpo hídrico para higiene pessoal, lazer e abastecimento. No gráfico, podemos observar uma redução no número de casos ao longo dos anos e, de maneira geral, um número de casos maior no território do que no estado. A dengue é transmitida pelo mosquito
Aedes aegypti, que necessita de água parada para se proliferar. Ela pode estar relacionada a um ambiente com intermitência de abastecimento que leva as pessoas a fazerem o armazenamento de água e também a áreas que enfrentam problemas de limpeza urbana e acúmulo de resíduos sólidos. No gráfico, podemos observar uma grande amplitude nos registros, com aumento do número de casos a cada 2 anos. Por fim, a leptospirose é uma doença transmitida através do contato do homem com a urina de rato contaminada, sendo disseminada principalmente em situações de enchente e inundações. No gráfico, podemos observar que o território possui uma variação irregular nos registros de casos da doença. Como apresentado anteriormente, a falta de saneamento básico pode acarretar diversas doenças e, com o estado de saúde debilitado, ocorre uma deficiência no desempenho escolar e, em alguns casos, o abandono dos estudos. Os mapas apresentam a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais que não sabem ler nem escrever, sendo que, quanto mais escuros os tons de azul, maior a taxa de analfabetismo. No ano 2000, 27 municípios apresentaram uma taxa de analfabetismo maior do que 32,8%. Já em 2010, apenas 2 municípios se encontravam na categoria maior do que 32,8%. De maneira geral, houve uma significativa melhora na taxa de analfabetismo dos municípios. Em relação à renda, de acordo com dados de 2010, a renda per capita dos municípios do território foi cerca de R$ 293. Todos os valores de renda per capita municipais ficaram entre R$ 200 e R$ 614. Além disso, cerca de 14% da população encontrava-se na faixa de extrema pobreza, ou seja, vivendo com renda domiciliar per capita igual ou menor que R$ 70 mensais. É importante avaliar a capacidade financeira da população para que essas informações auxiliem na composição dos valores tarifários estipulados para cada eixo do saneamento, garantindo a capacidade financeira e a modicidade, que é um dos princípios norteadores previstos na Política Nacional de Saneamento Básico. As vocações econômicas sinalizam as atividades ou serviços que geram renda, de modo a compor a economia do território. Para o território do Rio Jequitinhonha, o setor de administração, defesa, educação, saúde públicas e seguridade social destaca-se com o maior percentual para a composição da economia, com 39%. É seguido pelo setor de serviços, com 38%. Setor agropecuário com 13% e, por último, o setor industrial com 10%. Identificar a participação dos setores econômicos dentro do território é fundamental para estratégias de planejamento, pois os setores econômicos demandam a prestação de serviços de saneamento de maneiras distintas. Com a intenção de subsidiar as ações do PESB-MG, durante o horizonte de planejamento, que é de 20 anos, foi elaborado uma projeção populacional até o ano de 2041. Estima-se que até lá, o território de saneamento do Rio Jequitinhonha terá uma população de aproximadamente 900 mil habitantes, sendo que cerca de 26% residirão em áreas rurais e o restante deverá residir em áreas urbanas. A projeção populacional é fundamental, pois fornecerá dados necessários para as etapas de previsão de demanda dos 4 eixos do saneamento. Na esfera municipal, destaca-se a importância do Plano Municipal de Saneamento Básico para a formulação de estratégias estruturais e estruturantes para ampliação, manutenção e sustentabilidade dos serviços e busca pela universalização do saneamento básico. Sua elaboração é prevista por lei e, a partir de dezembro de 2022, os municípios só receberão os recursos da União destinados ao investimento em saneamento básico se possuírem o PMSB. Desse modo, fizemos um levantamento de quantos municípios do território possuem o plano. Dos 67 municípios, pouco mais de 56% possuem PMSB, cerca de 13% encontram-se em processo de elaboração e 24% não possuem o plano.
Esse foi o diagnóstico de temas transversais ao saneamento do território do saneamento do Rio Jequitinhonha. Os dados aqui apresentados e outros documentos do PESB estão disponíveis no site da CEMAD. Você também pode contribuir com a elaboração do plano através dos nossos canais de comunicação. Sua participação nessa pré-conferência regional é de extrema importância. Obrigada por sua atenção e participação.